E ele fala, eu não ganho nada com isso. Na verdade, eu estou me colocando no alvo do TMZ, uma organização muito litigiosa, e não estou buscando 15 minutos aqui. Fique à vontade para especular, mas eu poderia dizer a mesma coisa sobre você, já que aceitou Amber Heard como cliente. Ei pessoal, bem-vindos a este canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos na 8ª parte da saga Johnny Depp vs Amber Heard. Lembrando que o episódio 7, 8 e 9 correspondem especificamente à última semana do julgamento. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo, o júri ainda não deliberou. E muita coisa aconteceu nessa última semana, a gente teve umas reviravoltas bem inesperadas nas audiências e eu vou trazer tudo com exclusividade e detalhes extremos aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que se você é novo aqui no canal, chegou nesse episódio agora, você consegue se achar rapidinho na playlist da saga. Então todos os episódios estão em ordem cronológica, de uma forma muito certinha, correta. E você consegue achar já aqui, fixado no primeiro comentário, onde tem vários links das minisséries e séries que tem aqui no canal, você vai achar Saga Johnny Depp vs Amber Heard. Lembrando que a cada episódio eu trago uma análise especificando algum ponto do julgamento, alguma questão que ocorreu por fora ou por dentro mesmo. E eu quero avisar que a qualquer momento dessa semana vai sair a biografia da Amber Heard. Nessa biografia você vai entender um pouco a origem dessa moça e também a carreira dela, que vai ser o pilar para que eu traga uma análise explicando por que eu acredito que ela fez aquele artigo e que ela jogou daquele jeito. Então as informações que são apresentadas ali na biografia dela são berrantes, chocantes, vocês vão ficar perplexos. É completamente diferente de muita coisa que a mídia diz por aí. Eu fui a fundo nos detalhes e eu trouxe evidências que vão deixar vocês sem palavras. Já que a história dela e a análise que eu vou trazer lá dentro faz sentido com tudo que já tem sido exposto aqui. Então é uma construção gradual de tudo que eu falei e de tudo que eu vou falar por lá. Então quem já está por dentro da história aqui desde o primeiro episódio vai entender com muita facilidade os eventos e os detalhes que eu vou jogar lá para vocês assistirem e conferirem, ok? E eu quero agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, um mecanismo aqui da plataforma, que é uma forma de você ajudar a contribuir com o canal, caso você queira, caso você possa. Principalmente a Kelly Beer, a gente já conversou várias vezes lá no Instagram, a Sônia Sink, a Vanessa, a Ângela Carmen Mander Nobre Machado, ela também já ajudou várias vezes, a Carla Moraes, também já vi muitas vezes aqui, a Fabiana Calisto Esteves, a Miriam Martins Brum, a Mônica Santos e a Caroline Fonseca, que fez transferência pelo Pix. Agradeço muito a ajuda de vocês, a contribuição é muito bem-vinda para este canal. Lembrando para você que é novo aqui, o canal ele é muito organizado e nós temos várias atrações aqui para você conferir. Pode ter certeza que tem histórias inéditas, exclusivas ou então com detalhes que você não vai encontrar em nenhum outro lugar a não ser nesse canal. Principalmente as histórias recentes que foram lançadas, como Quando o Estranho Chama, a história da moça que ficou 12 anos presa em um sofá e acabou derretendo por lá. Esse caso é horrível. As mulheres do presidente. Esse caso é um dos casos mais mirabolantes aqui do canal, porque é muita coisa que acontece. Como há uma quantidade volumosa de personagens, as histórias se cruzam o tempo todo. E é uma das histórias mais emocionantes e que eu tenho a honra de contar aqui, porque eu dou voz a mulheres que foram completamente desprezadas pela mídia e infelizmente não tiveram suas vozes ouvidas. Então se você quiser saber mais sobre Linda Tripp, Paula Jones, Jonita Brother, Kate Lewis e como todas elas estavam ligadas à presidência, você precisa assistir As Mulheres do Presidente. O primeiro episódio vai te deixar sem fôlego e se prepara, a coisa fica pior nos episódios seguintes. É uma das atrações com maior número de reviravoltas que eu tenho por aqui, então não deixe de conferir. E nós vamos começar esse caso agora. No episódio passado eu trouxe tudo o que aconteceu no dia 23 e hoje a gente vai pro dia 24 de maio. E é importante destacar que tem muitos fãs do Johnny Depp comparecendo ao tribunal, vou falar mais sobre isso depois em detalhes, mas nesse dia em específico, um dos fãs mais inusitados apareceu do lado de fora
do tribunal. Porque eu estou falando de uma alpaca que pertence a Andrea Dias, de Fairfax. E como muitos dos fãs do Johnny, a alpaca vestiu touca para mostrar seu apoio, usando um chapéu de pirata em homenagem ao personagem Capitão Jack Sparrow do Piratas do Caribe. E especificamente o dia no tribunal já começa daquele jeito. A equipe do Johnny Depp começa a fazer uma refutação de uma reconvenção feita pela equipe da Amber Heard. E o advogado está pedindo que a juíza anule essa reconvenção feita pela equipe da Amber, dizendo que o advogado do Johnny, Adam Wasserman, fez declarações sobre ela com malícia. E ele também diz que a atriz não tem direito à imunidade por seu artigo no Washington Post. Lembrando aqui rapidinho a estrutura do processo. O Johnny está processando a Amber em 50 milhões de dólares pelo artigo que ela escreveu no Washington Post, publicado em dezembro de 2018. E a Amber está processando o Johnny em 100 milhões pelas declarações que o advogado Adam fez sobre ela, refutando as alegações que ela fez contra o Johnny. Então, em março, os advogados do Johnny buscaram uma decisão de que a Amber não poderia invocar como parte de sua defesa uma lei da Virgínia, conhecida como Disposição Anti-SLAPP, que é especificamente projetada para proteger as pessoas de ações judiciais incômodas quando elas se manifestam sobre assuntos de interesse público. No entanto, os advogados da Amber argumentaram que seu artigo abordava uma questão séria de interesse público, que é a prevenção de violência doméstica. E a juíza decidiu a seu favor. Só que a decisão da juíza não dá imunidade a Amber pelo que ela escreveu, mas significa que ela foi autorizada a apresentar esse argumento ao júri como parte de sua defesa. Até esse ponto, a equipe do Johnny usou 45 horas e 24 minutos, e eles ainda têm 15 horas e 51 minutos restantes. Os advogados da Amber usaram 57 horas e 6 minutos, portanto, eles têm 4 horas e 9 minutos restantes. E a primeira testemunha é ouvido através de um depoimento gravado, o Walter Hamada. E este homem não é qualquer pessoa, ele é presidente de produção dos filmes baseados na DC para a Warner Bros., o estúdio por trás do próximo Aquaman 2, no qual a Amber é uma das estrelas principais. Ele se tornou presidente no início de 2018 e ele diz isso ao tribunal. O Walter já começa testemunhando e desmentindo muita coisa que Amber disse até este ponto. Ele fala que ela nunca foi liberada de seu contrato com Aquaman ou que foi recontratada como foi sugerido pela especialista Catherine Arnold, que testemunhou no episódio de ontem, ou seja, também no dia anterior. Ele também diz que a Amber não recebeu um aumento salarial em Aquaman 2 depois de aparecer no primeiro filme, e tudo isso ele estava respondendo às perguntas do advogado do Johnny. Ele disse que os produtores estavam tentando impedir as renegociações em cada acordo, independente de qual ator estava envolvido ou não. Ele diz que o papel da Amber foi determinado no início do desenvolvimento do roteiro, que teria acontecido em 2018. E ele diz que o papel dela nunca foi reduzido. Ele diz que o filme foi construído em torno dos personagens interpretados pelo Jason Momoa e o ator Patrick Wilson, que eram os co-líderes. E ele diz que o papel da Amber nunca foi afetado por nada relacionado ao Johnny. Ele confirmou que sim, houve um atraso de semanas na definição da Amber para a sequência, porque houve conversas sobre uma possível reformulação do papel. Algumas preocupações haviam sido levantadas após o envolvimento dela no primeiro filme não conseguir estabelecer uma química com o personagem do Jason Momoa. No entanto, a Warner Bros. Não fez o teste de outras atrizes para o papel e ele disse ao tribunal que a Amber acabou permanecendo. Quando acaba o questionamento do advogado do Johnny, a advogada da Amber, Elaine, entra em ação. Ela começa a fazer perguntas ao Walter sobre o papel da Amber nos filmes do Aquaman. Aí ele ressalta que o produtor Rob Cohen estava preocupado com a química dela e a estrela, o Jason Momoa, mas que isso não era uma coisa incomum. Aí ela diz assim, olha, assistindo ao filme, parece que eles tiveram uma ótima química. E o Walter responde, é verdade, só que isso se deu por conta de muito esforço para chegar lá. Foi resultado da equipe de pós-produção. Aí, quando ele é solicitado a ser mais específico sobre o que os fez carecer de química, o Walter diz que era difícil de definir. Aí ele diz que é trabalho de todo cineasta juntar os melhores elementos com os quais o Walter concorda. E aí, de repente, no meio do depoimento, ele diz que Aquaman foi o filme da DC com maior bilheteria de todos os tempos para a Warner Bros. Nós já ouvimos isso umas 400 vezes durante esse julgamento.
Quando ele foi questionado sobre a próxima sequência de Aquaman, ele disse que a produção foi muito tranquila. E aí acaba o testemunho dele e entra o Dr. David Kober. Já deve ser o terceiro ou quarto David que testemunha nesse caso. E dessa vez, esse David é um cirurgião plástico e de mãos também, e ele está prestando depoimento ao vivo via link. Ele diz que atualmente trabalha no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, e está lá há mais de 20 anos, segundo o tribunal. Ele fala que realizou a cirurgia no dedo decepado do Johnny por volta de março de 2015. E ele relatou que o Johnny contou a ele que feriu o dedo durante uma briga com a Amber. Sob o interrogatório de uma das equipes jurídicas do Johnny, o David diz que o dedo do ator estava fraturado e que ele teve perda de tecido mole. Então o dedo foi reconstruído com um enxerto de pele e um alfinete. Após a primeira cirurgia, o Johnny tinha uma tala de gesso na mão. Aí ele fala que, como consequência, o Johnny não conseguia mover seu terceiro e quarto dedo e que isso foi um dos efeitos sobre a mobilidade da mão do ator. Aí ele é questionado se o Johnny poderia ter agarrado alguém com gesso na mão. E aí ele fala, olha, ele poderia ter tentado, mas não tenho certeza se teria sucesso. Porque ele diz que o alfinete ficou no dedo do Johnny por cerca de 11 ou 12 dias. E que o tratamento continuou depois de ser removido por vários e vários meses. Essa pergunta foi feita porque a Amber havia acusado o Johnny de ser violento em Los Angeles em março de 2015, após seu retorno da Austrália. Depois ele passa a ser questionado pelo advogado da Amber, o Ben Rottenborn, e aí uma foto é mostrada lá no tribunal e ele questiona se o Johnny poderia ter feito tal coisa lá, porque está lá as coisas tudo jogadas no chão. E o David diz que o Johnny poderia ter causado esse dano usando a outra mão. Claro, seria possível. E ele fala que a única forma do Johnny atacar alguém seria usando a sua própria mão engessada. Porém, isso teria causado danos a essa mão. E ele não se lembra de ter visto nenhum durante o tratamento com o Johnny. Ele especificou que o Johnny não tinha nem como fechar o punho por causa do gesso. Quando o testemunho dele acaba, quem entra em cena é Richard Marx, o advogado de entretenimento de longa data e especialista em Hollywood. Ele está aparecendo pessoalmente. Os mais atentos podem se lembrar que o Richard já testemunhou anteriormente e essa é a segunda vez. E ele está aqui numa posição de refutação do Johnny Depp após o depoimento daquela testemunha da Amber, a Catherine Arnold, a especialista do entretenimento que comparou a carreira da Amber à do Jason Momoa. Aí ele diz que a opinião da Catherine é muito habilidosa e suave, mas que ela não é especialista em fazer acordos, porque a avaliação dos danos que ela teve para a Amber é baseada em nada e é descontroladamente especulativa. Ele diz que não concorda com a opinião dela que a Amber teria ganho 45 milhões nos próximos anos. Ele disse, olha, filmes de super-heróis e fantasia pagam mais, porém os atores também assumem filmes independentes e projetos de paixão. Não é provável que a Amber teria assumido vários papéis no cinema semelhantes a Aquaman. Ele diz também que a carreira dela não é comparável ao colega Jason Momoa, já que ele era uma grande estrela e também havia participado de Game of Thrones. Ele disse, olha, filmes de super-heróis e fantasia pagam mais, porém os atores também assumem filmes independentes e projetos de paixão. Não é provável que a Amber teria assumido vários papéis no cinema semelhantes a Aquaman. Ele diz também que a carreira dela não é comparável ao colega Jason Momoa, já que ele era uma grande estrela e também havia participado de Game of Thrones. Aí ele é questionado sobre a trajetória da Amber sendo comparada com a co-estrela dela, o Jason Momoa, e também as outras comparações da Gal Gadot, a Ana de Armas, a Zendaya e o Chris Pine. Aí ele fala assim, olha, a Amber interpreta Mera nos filmes de Aquaman, ao lado do personagem Arthur Curry, de Momoa, que é o Aquaman. Aí ele fala, nenhuma dessas estrelas pode ser comparada a Amber. O Jason é Aquaman em vez de um personagem coadjuvante como a Mera. A Gal é a Mulher Maravilha e a Zendaya tem um nome. O melhor indicador de lucros futuros são lucros passados. E aí ele pega e diz que a opinião da Catherine Arnold não valem o papel em que estão escritas. Ele diz que o testemunho dela não respaldou sua linha de fundo e que não se sustenta sob nenhum escrutínio. Depois quem aparece é o Michael Spengler, que é especialista em danos econômicos e contador forense. E é outro rosto conhecido nesse julgamento,
tendo apresentado provas anteriormente. Ele aparece pessoalmente mais uma vez, ele lembra ao tribunal que tem mais de 40 anos de experiência em seu campo. E como testemunha anterior, o advogado de entretenimento Richard Marx, o Michael também está sendo questionado pela equipe do Johnny sobre a avaliação da testemunha da defesa Catherine Arnold. Quando é pontuado sobre o depoimento da Catherine em relação aos danos econômicos estimados que a Amber sofreu, ele diz acreditar que não é adequado e nem de longe apoiado. Ele falou assim: é irracional, não houve cálculo para sequer somar qualquer dano. Aí ele pega e fala assim: algo que está ancorado em fatos deve ser tomado como base para ganhos futuros, ou seja, ganhos históricos. Aí o advogado da Amber, o Ben Hotbar, começa a fazer as perguntas. Aí o Michael concorda com o advogado da Amber que a Amber estava em ganho de poder de estrela entre os anos de 2013 e 2019, que ele considerou que foi um período alto da sua carreira. Depois disso, quem aparece é o Doug Bonilla, que é um especialista em mídia social e análise de internet, e ele também já depôs anteriormente, e é solicitado que ele dê sua opinião sobre o depoimento de Ron Shinell, outro especialista de mídia, e também comentasse sobre a Catherine Arnold. Aí ele pega e fala que o Ron Shinell não forneceu evidências de uma correlação entre as declarações feitas pelo advogado do Johnny e o Adam Wadman sobre a Amber, e que as hashtags que foram escritas sobre ela no Twitter não têm ligação com o artigo dele. No depoimento do Shinell, ele disse ao tribunal sobre algumas das hashtags negativas que encontrou sobre a Amber entre abril de 2020 e janeiro de 2021. Então, entre as hashtags que ele nomeou, em português uma delas dizia: nós apenas não gostamos de você, Amber. E a outra dizia: Amber Heard é uma abusadora. Ele diz também que a maioria das mensagens continham as palavras fraude, falsa, que eram palavras semelhantes às que foram usadas no artigo do advogado do Johnny e do Johnny. Aí o Doug Bonilla diz que analisou os mesmos dados para ver se os tweets continham as declarações do advogado Adam. Aí o Doug diz que em sua análise 35% dos tweets negativos foram anteriores às declarações do Adam e que apenas 2% dos tweets foram postados no período em que as declarações foram publicadas, entre abril de 2020 e junho de 2020. Ele também relatou que não houve pico no uso das hashtags Justiça para Johnny Depp durante esse período. Aí ele é solicitado também para comentar a opinião da Catherine Arnold. E aí ele relatou que examinou a perspectiva pública para sua própria análise, que nesse caso é aquele Q-Scores, que é uma ferramenta padrão da indústria usada nos Estados Unidos para avaliar a popularidade de uma figura pública. E ele preparou o que o tribunal chama de demonstrativo, para mostrar os Q-Scores da Amber em comparação com outros atores comparáveis, tanto em um quadro positivo quanto negativo. E aí aparece lá para o tribunal os gráficos, e o Doug diz que o número baixo para o Q-Score positivo da Amber é o número alto para o Q-score negativo dela. Tanto é que o dela não se encaixa de uma forma comparável com nenhum dos outros atores que a Catherine mencionou, Jason, Gal, Zendaya e por aí vai. E ele descreveu que o Q-scores da Amber foram obtidos antes do advogado Adam, mas após a liberação do Aquaman, que aconteceu basicamente junto com o lançamento do artigo. Aí ele diz que usou um negócio chamado IBEC, que analisa páginas arquivadas na internet para avaliar o interesse do público na Amber antes da declaração do advogado Adam em comparação com os atores comparáveis listados anteriormente. Aí aparece um gráfico, dá pra ver que, por exemplo, nem todos têm Facebook, Twitter ou Instagram, e ele conclui que não houve danos para Amber apropriados relacionados ao artigo do John. Aí ele finaliza seu testemunho e depois disso a juíza pega e envia o júri para uma breve pausa. Isso é porque ela precisa perguntar à próxima testemunha, Morgan Nigel, algumas perguntas específicas. Os advogados da Amber e do Johnny também fazem algumas perguntas e tudo isso precisava ser realizado sem a presença do júri. O Morgan é questionado sobre um incidente em Hacksville que supostamente ocorreu em um estacionamento de trailers em Joshua Tree, nos Estados Unidos, lá em 2013. E ele foi contatado diretamente pela equipe do Johnny para testemunhar.
Aí era importante para a juíza certificar-se de que a evidência não foi influenciada pelo que ele já pode ter visto e ouvido sobre o caso em particular. Se ele ouviu o que outras pessoas testemunharam e disseram especificamente sobre o caso em Hicksville. E até a juíza diz assim, que neste caso o tribunal é o mundo, já que o caso está sendo televisionado e muitas pessoas estão assistindo. Aí o Morgan diz que estava trabalhando no acampamento quando o Johnny e a Amber ficaram lá com amigos. E aí teve uma noite da fogueira e rolou uma briga. Então a juíza decide que ele pode testemunhar e o júri é chamado de volta à sala do tribunal e o Morgan é empossado. A Camila Vasquez assume o interrogatório dele e ele diz que o Johnny e a Amber ficaram lá em junho de 2013, que ele vendeu o parque de trailers em 2020 e agora é dono de outro estabelecimento de acomodação e café em Michigan. Aí ele explica que muitas vezes era o gerente ao vivo lá do parque de trailers e ele trazia suprimentos e construía o seu negócio. E ele ficava numa casa local quando trabalhava no estacionamento. Aí ele conheceu o Johnny brevemente no The Viper Room, uma boate que anteriormente o Johnny possuía na Sunset Street, e ele falou que não havia conhecido a Amber antes da presença dela lá no parque. Aí ele falou que o Johnny inicialmente se perdeu ao encontrar o local e então o Morgan foi lá para encontrá-los. Ele disse que o Johnny estava de bom humor quando chegou e que a Amber estava quieta. Aí ele falou que o casal havia contratado o local inteiro e estava hospedando a irmã da Amber e um grupo de amigos também. Aí o Morgan fala que fez o primeiro tour com o Johnny e com a Amber e que muitas pessoas estavam ao redor do trailer, do bar e da área da fogueira. Aí ele fala que o Johnny era super curioso, era legal. E ele também diz que o Johnny estava muito interessado na estalajadeira, já que ela era musicista. Essa estalajadeira, que se chama Jenna, foi para casa pegar seu violão e tocou com o Johnny ao redor da fogueira. E a Amber ficou irritada com isso. Ela não gostou dessa interação. Aí ele diz que presenciou a Amber se divertir com seus amigos, mas depois viu a atriz levar o Johnny para um outro lado e a ouviu gritando com ele. Ele diz que achou a situação desencadeadora e tentou ir a algum lugar onde não pudesse ouvir os gritos. Ele diz que o Johnny estava encolhido e quase com medo. Aí ele diz que à medida que a noite no estacionamento de trailers continuava, o Johnny ficava mais quieto e em alguns momentos sua cabeça balançava. Aí ele não sabe dizer se o Johnny estava embriagado, mas ele diz que a noite se esgotou por volta das 3 horas da manhã e todos foram para a cama. Aí ele também foi para a cama e não ouviu mais nada. Na manhã seguinte, o Morgan foi informado que havia alguns danos no trailer do Johnny e da Amber e então ele foi inspecionar. E ele diz que os trailers eram como se fossem os seus bebês e principalmente o trailer do Johnny era repleto de acessórios originais dos anos 50. Então ele viu uma luminária quebrada quando entrou no trailer. E o encaixe de luz estava despedaçado. Mas ele diz também que nada mais foi danificado e que tudo estava bem. Aí ele relatou que ficou aliviado por ter havido poucos danos e que então comprou uma nova luminária no eBay usando o cartão de crédito do agente do Johnny, que cobrou $62. E ele fala, eu nunca vi o Johnny ficar violento com ninguém enquanto ele estava no parque. Depois ele é questionado pela equipe da Amber. E a Elaine desafia o Morgan dizendo que ele era um grande fã do Johnny e ele diz não. E aí isso atrai algumas risadas no tribunal. Aí ela fala que ele entrou em contato com uma usuária do Twitter chamada Umbrella Guy e que ele descreve essa usuária, ou esse usuário, como sendo pro-dep. E aí ela disse que o Morgan falou para esse pro-dep que estava lá no parque naquela noite e que presenciou a Amber agindo com ciúmes e que ela parecia louca. Então basicamente ele conta no tribunal a mesma história que ele já havia contado para alguém lá no Twitter. Segundo a Elaine. Aí ela pega e fala, você está aqui porque você quer estar na TV. E ele fala, não. Aí ela diz que o Morgan dirigiu um filme em 1999 chamado Questões de Consequência. E que a ex-mulher do Johnny, Lori Ann Ellison, trabalhou nesse filme como maquiadora. E ele fala, sim, é verdade isso. Aí ao tribunal é mostrado o tweet em questão. Os blocos pretos estão redigidos para que não sejam mostrados ao tribunal. E então a Elaine pergunta ao Morgan se no dia seguinte ao envio desse tweet, ele também postou um tweet negativo sobre o Elon Musk. E aí ele diz sim. E aí ela fala, então você não gosta do Elon Musk. Depois ele recebe mais perguntas da equipe do Johnny.
E ele fala que foi contatado pela primeira vez por um ex-funcionário por mensagem de texto para pedir que falasse com a equipe do Johnny. E ele diz que ele estava feliz em contar o que viu, mas fora isso ele realmente não se importa com o Johnny e o caso. E o testemunho dele acaba. A próxima testemunha é o psiquiatra acadêmico Dr. Richard Shaw. Ele é psicólogo há mais de 35 anos e dá palestras em Stanford. Ele é especialista em estresse pós-traumático, trauma e também doenças que afetam menores e os seus pais. Ele publicou cerca de 80 artigos em sua área de atuação e escreveu vários capítulos em diversos livros. Ele já testemunhou como especialista em cerca de 50 casos judiciais nos últimos 20 anos, muitas vezes em torno de agressão íntima e também trauma. Então esse psiquiatra está sendo questionado pela equipe do Johnny sobre a opinião do depoimento daquele psiquiatra que ficou famoso, o David Spiegel. E então ele fala que o David violou a regra Goodwalter, que enfatiza que os psiquiatras não devem dar uma opinião profissional sobre figuras públicas que não tenham examinado pessoalmente. E ele diz também que não acredita que as opiniões dele eram confiáveis. Aí o Richard diz que o David violou a regra ao diagnosticar o Johnny com transtorno de personalidade narcisista e déficit cognitivo sem nunca conhecê-lo pessoalmente. O Dr. Richard também descreve o transtorno de personalidade narcisista como um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, que é evidente desde a tenridade. Ele fala que os psiquiatras precisam avaliar os pacientes por meio de questionários ou testes para diagnosticar com segurança o distúrbio. Aí ele fala que o David diz com certeza que o Johnny tinha o distúrbio, mas nunca havia realizado nenhum desses testes. Aí ele diz que isso significa que o David não tinha ideia se o Johnny atendia ou não aos critérios necessários. Aí ele também começa a mencionar outros pontos do David, onde ele havia dito que o Johnny tinha déficits cognitivos e baixas velocidades de processamento, o que novamente ele diz que exigiria uma avaliação adequada. Ele diz que os resultados de um mini mental state, ao qual o Dr. David se referiu, não seriam de forma alguma adequadas para avaliar um paciente. E ele fala que isso precisaria ser avaliado por um neuropsicólogo em vez de simplesmente um psiquiatra. E então ele afirma que o David estava totalmente fora da sua área de especialização. Depois disso ele é questionado pela equipe da Amber. Aí ele começa a ser questionado pela equipe da Amber e ele já diz logo, olha, o Dr. David, que prestou depoimento ontem, foi aceito pelo tribunal como testemunha especializada. E você não foi solicitado a avaliar psicologicamente o próprio Johnny. Aí o Richard concorda com essas questões e com isso seu testemunho está encerrado. Depois disso, a próxima testemunha é a Jennifer Howell, CEO e fundadora da Art de Exile, uma empresa que une artistas e boas causas. A Jennifer começa admitindo que enviou um e-mail para Whitney em julho de 2020, quando o processo contra o The-Sun estava acontecendo no Reino Unido. E ela diz que pediu a Whitney que falasse a verdade sobre o tumultuado relacionamento do Johnny e da Amber. Eu lutei muito com o que fazer em uma situação em que eu amava alguém que sabia que estava fazendo algo muito errado. E eu sabia que ela estava fazendo isso para proteger a irmã. E hoje tudo que eu estou tentando fazer é fazê-la acordar e dizer a verdade. Essa é a única maneira de ajudar todos os envolvidos nessa situação. Aí ela é questionada pela equipe do Johnny, ela relata que conheceu a Amber e a irmã dela, Whitney, na estreia daquele filme Segurando as Pontas, de 2008. E ela disse ao tribunal que a Whitney trabalhou como gerente de um salão de arte por volta de 2014, mas saiu no ano seguinte. Ela confirma que nunca viu o Johnny consumindo substâncias ilícitas ou quantidades excessivas de álcool. Ela também relata que a Amber nunca disse que estava sofrendo nas mãos do Johnny. Porém, a empresa já havia recebido um cheque anônimo de $250 mil em nome da Amber. Porém, a Jennifer acredita que esse doador anônimo era o Elon Musk. O testemunho dela acaba e quem entra em cena é a Candy Goldbrun. Essa mulher testemunha em nome do Hospital Infantil de Los Angeles e ela é questionada pela equipe do Johnny Depp. Aí ela fala que a Amber fez uma doação de $250 mil em janeiro de 2018. E depois ela entrou em contato com a Amber para ver se a promessa total de $3,5 milhões seria cumprida. Porém, não obteve resposta.
Aí ela fala que até essa data pendente, a do julgamento, a Amber não doou mais dinheiro para o hospital ou cumpriu sua promessa total de 3,5 milhões. Aí ela é questionada se a promessa da Amber tinha alguma data de validade. Ela falou não expirou e não tem data de validade. Então, o dia acaba e nós vamos direto para o dia seguinte, 25 de maio. E a primeira testemunha é uma celebridade, a supermodelo britânica Kate Moss. Ela está prestando depoimento ao vivo, via link de vídeo. Ela fala ao tribunal que mora em Londres, que ela e o Johnny tiveram um relacionamento de 1994 a 1998. Então ela é questionada sobre um feriado que passou com o Johnny na Jamaica. Aí ela fala que estava saindo do quarto e o Johnny saiu do quarto antes dela. E havia uma tempestade. Quando ela saiu do quarto, ela escorregou na escada abaixo e acabou machucando as costas. E então ela relata que o Johnny não a empurrou, que o Johnny não a machucou, que o Johnny não fez nada de errado com ela e que ele tentou ajudá-la e que ele rapidamente se mostrou prestativo. E aí é perguntado se alguma vez o Johnny foi violento com ela e ela diz não, que nunca houve violência, que nunca houve qualquer problema específico de agressão, de violência, de agressividade entre ela e o John. Depois de uma testemunha inédita, nós temos o retorno de uma velha conhecida, a doutora Shannon Curry, a psicóloga forense que diagnosticou a Amber. Dessa vez, ela é uma testemunha de refutação sobre o depoimento da outra psicóloga, a doutora Dawn Hughes. A doutora Hughes disse ao tribunal que a Amber tem transtorno de estresse pós-traumático causado pelo abuso do Johnny. E aí a doutora Curry refuta isso. Ela diz que o transtorno de estresse pós-traumático é o diagnóstico mais fingido e reivindicado nos tribunais civis. Aí ela fala que a doutora Hughes deu a Amber uma lista de verificação dos sintomas do transtorno pós-traumático, que essencialmente ela estava ensinando todas as pequenas nuances a Amber para chegar àquele diagnóstico. E ela fala que a doutora Hughes usou listas de verificação de violência doméstica que não devem ser usadas porque elas não fornecem as informações robustas que seriam esperadas de um cenário de risco tão alto. Ela fala ainda que esperava que a doutora Hughes comentasse sobre as limitações das listas de verificação. E ela fala que a abordagem da Amber para diferentes testes foi influenciada pelo que é chamado de validade aparente de perguntas. Então, se um teste parece medir o transtorno de estresse pós-traumático, rapidamente é possível notar um exagero. Aí ela diz que o inventário de sintomas de trauma administrado a Amber pela doutora Hughes continha uma escala que era possível descobrir se uma pessoa estava exagerando e que ele coloca questões em que são tão incomuns que poderiam soar como transtorno de estresse pós-traumático, mas os casos mais graves de estresse pós-traumático não apresentam esses sintomas de verdade. Aí ela diz que nesse caso esse exagero é para endossar. Por isso a Amber pontuou tão alto que efetivamente isso é descartado como uma possibilidade. Ela diz que definitivamente não concorda com o diagnóstico da doutora Hughes e que a Amber não tem transtorno de estresse pós-traumático. E ela fala que fingir é exagerar os sintomas de um distúrbio e que a Amber teve uma pontuação muito alta nisso. E ela ainda diz mais, ela diz que a doutora Hughes deturpou testes e resultados que ela usou em sua avaliação da atriz. E aí mais uma vez ela é questionada se concorda que a Amber tem estresse pós-traumático. Ela falou, eu não. E ainda ela ressalta que depois de observar o comportamento da Amber ao longo de 12 horas de avaliação e revisar notas copiosas de terapeutas anteriores, bem como os documentos legais, não havia evidência nenhuma de estresse pós-traumático. Ela diz que os psicólogos estariam procurando mudanças identificáveis em uma pessoa, já que o transtorno de estresse pós-traumático é extremamente incapacitante. Quando uma pessoa tem estresse pós-traumático verdadeiro, é difícil para ela trabalhar. Certamente essas pessoas não vão a eventos e também não estão tendo sucesso em sua carreira cinematográfica. Aí a equipe da Amber começa a questionar a doutora Curry. E aí a Elaine já afirma que a doutora Curry jantou na casa do Johnny Depp com ele e com os advogados dele. Aí ela fala que estava lá para ser entrevistada sobre o caso e o Johnny pediu uma comida para a equipe depois de algumas horas, pois estava com fome. Aí a advogada Elaine diz que a doutora Curry teve designações de especialistas e relatórios apresentados para o caso
mas não divulgou o jantar. Aí a doutora Curry diz que a Elaine está descaracterizando o que houve. E ela admite que esta é a única vez que ela visitou um cliente em casa para ser entrevistada como testemunha especializada, mas disse que isso é porque ela nunca teve um cliente que estivesse essencialmente confinado em casa por causa de seu status de celebridade. Aí ela é questionada se ela foi qualificada como especialista em violência de parceiro íntimo, VPI, e ela fala não. Aí ela diz que o transtorno de estresse pós-traumático tem sintomas que se sobrepõem aos transtornos de personalidade e que é importante usar medidas válidas e confiáveis para um diagnóstico preciso. No entanto, a Elaine diz que a doutora Curry optou por não usar uma entrevista clínica estruturada para transtornos de personalidade. Ela diz que isso está correto e que ela não usaria neste caso. Acaba o testemunho dela, o Johnny Depp é chamado de volta ao banco das testemunhas. E aí ele começa a ser questionado sobre as declarações que um de seus advogados, Adam, havia feito em 2020, que são base da reconvenção da Amber por difamação contra o John. Aí começa a ser exposto essas declarações. Uma delas foi publicada no May em 2020 e uma das partes que foram marcadas ali para serem lidas no tribunal dizia que Amber Heard e seus amigos na mídia usam falsas alegações de violência íntima como espada e escudo, dependendo de suas necessidades. Aí o Johnny disse que parecia uma salada de palavras para ele em relação às declarações que a Amber já estava dando por aí, e que ele não sabia de onde muitas declarações que estavam surgindo a todo tempo na mídia vinham ou de onde elas estavam começando. Aí ele é questionado se ajudou a Amber a conseguir o papel em Aquaman. A Amber diz que não, que ele não ajudou em nada, mas ele relata uma história diferente. Ele conta que se lembra da audição da Amber porque ele tocava na banda a Hollywood Vampires no Brasil e a Amber teve que voltar para Los Angeles, isso em setembro de 2015. Após a audição, a Amber disse ao Johnny que lhe disseram que o filme seria filmado na Austrália e esse foi um potencial problema porque era uma preocupação da Warner Bros. Aí nenhum detalhe é dado sobre isso, do porquê ir para a Austrália é um problema, mas provavelmente porque os advogados do Johnny deviam estar impedidos de tocar no assunto, que é quando a Amber levou os cães ilegalmente para a Austrália, no início daquele mesmo ano. Aí ele diz que já havia trabalhado com a Warner antes, e então conversou com 3 executivos da empresa. E o resultado dessa conversa foi que, em última análise, a Amber conseguiu um emprego no filme. Aí ele disse, suponho que eu tenha contido suas preocupações até certo ponto. Depois disso, Johnny é questionado sobre o testemunho da Amber de que ele consumiu de 8 a 10 comprimidos de MDMA de uma só vez, enquanto eles estavam na Austrália em março de 2015. Aí ele diz que nunca tomou de 8 a 10 comprimidos de uma só vez, porque se ele tivesse feito isso, com certeza não estaria mais entre os vivos. Ele falou, se eu tivesse tomado tudo isso, eu tinha partido bem rápido. Depois ele é questionado sobre a infame lesão no dedo que ocorreu durante a viagem do casal à Austrália em março de 2015. Então ele diz que a Amber estava a cerca de 12 a 15 pés de distância quando jogou a garrafa de vodka nele. Seu braço estava apoiado na barra de mármore. Foi então quando ela jogou a garrafa. Aí até mostrado ali a foto no tribunal, com os cacos espalhados. Ele diz assim, que a Amber jogou a primeira garrafa, passou pela sua cabeça, e depois ela jogou uma segunda, que atingiu sua mão. E então o dedo dele começou a pingar. Aí ele fala que se lembra com 99% de certeza de que segurou o seu dedo com um lenço. E então ele é questionado sobre o Dr. David Kieper, que tratou o seu dedo. Ele fala que quando o doutor visse o estrago na casa dele, o sangue por toda parte, não adiantaria ele mentir para o homem. Então ele contou logo que a Amber havia jogado a garrafa de vodka nele e por isso a ponta do dedo dele acabou saindo. Depois disso ele é questionado sobre a lua de mel com a Amber em agosto de 2015. A Amber o acusou de ser violento na viagem que aconteceu no Expresso do Oriente da Tailândia para Singapura. Ele diz que houve momentos em que a Amber era agradável, mas então outras vezes ela começou o discurso. E em um ponto ele não se lembrava de ter durado muito tempo. E então ele acabou sendo atingido. Ele falou que primeiro foi atingido no rosto, depois foi no olho, e então o brilho dele ia indo embora em relação, à lua de mel. E aí, quando as agressões passavam, tudo ficava bem novamente. Ele fala que não se lembra se a Amber se desculpou, mas ele se lembra muito bem que ela o agrediu. Quando ele é perguntado sobre o que parece ser uma lesão visível na foto que é mostrada ao tribunal, é perguntado se é uma representação correta de como ele era, de como ele ficou, que no caso era o olho dele ali. Ele fala, certamente parece comigo, com o olho roxo. E ele fala, essa foto não foi photoshopada em relação às fotos que a Amber
andou photoshopando, segundo os especialistas dele. Aí depois ele é questionado sobre o momento em que a Amber admite que o socou em uma ocasião, porque ela estava pensando em rumores que ele havia empurrado a Kate Moss escada abaixo, e por isso ela pensou que ele iria fazer o mesmo com a sua irmã. Foi quando ela, deu na cara dele. E aí ele fala que o que realmente aconteceu foi o que a Kate havia testemunhado mais cedo. Ela caiu, foi um acidente e pronto. Esses rumores que a Amber ouviu não tinham fundamento nenhum. Aí depois ele fala que a Amber pegou a história e transformou em um incidente muito feio, tudo partindo da mente dela. Quando perguntado sobre a irmã da Amber, a Whitney, ele disse que gostou muito dela, que ela era uma moça doce e maravilhosa. Ele disse que ela era uma estranha combinação de irmã amorosa, irmã de confiança e amiga. Porém, também era lacaio ou saco de pancadas, alvo ou destinatário de algumas palavras humilhantes e feias. Ele diz que, inclusive, ele testemunhou quando a Amber jogou vinho na cara da irmã. E ele diz que testemunhou a violência da Amber para com a irmã muitas e muitas vezes. Ele diz que esse incidente do vinho aconteceu em Nova York e ele fala que as irmãs estavam constantemente para cima e para baixo. E que ele tinha a sensação que a Whitney estava sempre tentando agradar a Amber. Ele fala que nunca testemunhou uma explosão física completa entre as irmãs, mas viu toneladas de explosões verbais. E certamente havia presenciado a Amber a agarrar a Whitney e empurrá-la. Ele diz que, inclusive, quando a Amber ficava muito furiosa, ela empurrava quem estivesse nas redondezas e que as pessoas tinham que literalmente sair de seu caminho ou seriam atingidas por ela. Ele fala que houve momentos em que ele e o namorado da Whitney tiveram que sair quando a Amber e a sua irmã estavam brigando. Depois ele é questionado sobre as doações de caridade que fez e diz ao tribunal que prefere fazer isso anonimamente quando pode e que ele não gostava de tapinha nas costas e que não precisava de adulação, ele não tinha necessidade de atenção. Por isso, a maior parte das doações que vieram à tona no julgamento, ele fez de forma anônima e a imprensa não ficou sabendo. Depois ele é questionado sobre o Hospital Infantil de Los Angeles, que é uma das instituições de caridade para a qual a Amber gritou aos 7 ventos que havia doado o acordo de divórcio de 7 milhões. Ele fala que tem um relacionamento com essa instituição de caridade há provavelmente mais de 20 anos. E depois disso, a Camille volta com ele 6 anos antes, até 20 de maio de 2016. E essa foi a semana em que o Johnny e a Amber se separaram para sempre. A mãe do Johnny sofria de câncer, faleceu naquele dia. E ele diz que esse acontecimento trouxe uma perspectiva instantânea à sua mente. E ele ligou para a Amber naquela noite. Aí ele diz que no fim daquela semana, em 27 de maio de 2016, a filha do Johnny, Lily Rose, fazia aniversário. E então foi o dia que a Amber pediu a ordem de restrição contra ele. E também era a mesma data em que seu filme Alice Através do Espelho estava estreando. E ele diz que estava fora da cidade em turnê com a banda, a Hollywood Vampires. E ele deveria ficar fora por 2 a 3 meses. Pois seria uma turnê bastante extensa pela Europa. Então, quando ele é questionado sobre como as ações da Amber em 27 de maio o afetaram, ele diz que mudou tudo. Aí a advogada da Amber protesta nesse momento e ele fala, ué, isso não mudou tudo? Aí os advogados vão lá e conversam com a juíza. E depois o Johnny começa a ser questionado sobre como foi ouvir o depoimento da Amber. E há uma longa pausa antes que ele responda. E ele diz que foi insano. Ele diz, foi insano ouvir as acusações hediondas de violência íntima que ela atribuiu a mim, ao qual me acusou. Ele disse, eu acho que ninguém gosta de ter que se abrir e dizer a verdade, mas há momentos em que simplesmente tem que fazer isso, porque essa situação ficou fora de controle. E aí ele faz uma pausa novamente e diz, horrível, ridículo, humilhante, ridículo, doloroso, selvagem, inimaginavelmente brutal, cruel, e tudo falso, tudo falso. Aí ele fala, nenhum ser humano é perfeito, certamente não, nenhum de nós. Mas eu nunca cometi agressão íntima, abuso físico e todas essas histórias bizarras e ultrajantes que ela contou por aí e que conviveu com isso durante 6 anos. E eu estava esperando para poder trazer a verdade à tona. Então isso não tem sido fácil para nenhum de nós. Mas eu sei disso. Porque aconteceu durante 6 anos. E aí, o advogado do Johnny diz que não tem mais perguntas. E aí, Charles Stoven, advogado que representa a publicação de entretenimento norte-americano TMZ, se dirige à juíza para falar sobre Morgan Trim, o ex-funcionário do TMZ, que está prestes a dar seu depoimento. E o Charles tenta intervir,
para proteger a relação entre repórteres e suas fontes. O TMZ estava buscando uma ordem que impedisse o Morgan de testemunhar sobre a fonte confidencial da história exclusiva publicada em agosto de 2016, com a manchete "Johnny ataca Amber, quebra copo de vinho e garrafa". Esse artigo apresentou um vídeo do Johnny e da Amber que foi fornecido por uma fonte confidencial. E esse vídeo foi exibido no tribunal. É aquele vídeo que mostrou o Johnny batendo nos armários e joga um copo, alguma coisa assim no chão. E essa moção de emergência do TMZ para intervir foi submetida ao tribunal no dia anterior. E então Charlie Stoven diz à juíza que sabe que aquela era uma situação incomum, e então ela ri e diz: essa não é a primeira situação incomum nesse caso, posso lhe dizer. E então ela faz sua decisão e permite que o ex-funcionário do TMZ testemunhe. Depois dessa trama paralela, o advogado da Amber, o Ben Hotterborn, retorna ao depoimento do Johnny para interrogá-lo. E ele começa a questionar sobre a lua de mel no Expresso Oriente no verão de 2015. E o Johnny tinha dito ao tribunal que a Amber o acertou durante a viagem e o deixou com o olho roxo. E então a foto foi apresentada e tal. Aí o Ben apresenta outras fotos que foram tiradas na Tailândia pouco antes dessa viagem. E ele diz que essas fotos mostravam que o Johnny estava com a mesma marca. E o Johnny fala: olha, isso tem a ver com a luz nessas fotos. Aí o Ben faz referência a outra versão da foto mostrada anteriormente ao tribunal. E as duas são colocadas lado a lado, na versão em que o Ben apresentou o hematoma e a outra que a sombra no rosto do Johnny não é tão perceptível. E ele diz: olha, essa é a imagem exata. E o Johnny fala: a qualidade está radicalmente diferente. E então o Ben fala: você tinha a mesma marca no olho antes de entrar no trem. Aí o Ben diz que quer falar um pouco sobre a Austrália. E o Johnny diz: ah, bom. E então ele pergunta sobre o testemunho do Johnny, em que ele diz que havia tomado êxtase pelo menos 6 ou 7 vezes. E ele fala: você pediu êxtase e outra substância minutos depois de ser internado no hospital, depois de sofrer sua lesão no dedo. O Johnny diz que não se lembra disso, mas que ele se lembrava de estar com muita dor. E então o Ben mostra mensagens de texto em que o Johnny enviou para alguém pedindo coisas brancas. E o Johnny concorda que provavelmente isso se referia a uma substância ilícita ou a êxtase. Depois o Ben contesta a alegação do Johnny de que a Amber jogou uma garrafa de vodka, que no caso é uma garrafa de mais de 1,5 litros, e ele fala que a foto apresentada no tribunal mostra que não há vidro quebrado suficiente para a garrafa ter sido tão grande. Aí o Johnny, questionado pelo Ben, se ele havia dito em um outro momento lá que ele queria estar com uma mulher intimamente e que ela era sua por direito. Ele disse: é ridículo. E aí o Ben diz que ele também tinha dito a não sei quem que a sua relação com as mulheres era: eu preciso, eu quero, eu aceito. E o Johnny diz: isso também é igualmente ridículo. E então o Ben se prepara para apresentar algumas provas. E então o Johnny diz: você pode trazer o que quiser, porque eu nunca disse essas palavras. Não há arrogância suficiente em mim para dizer algo assim. E então o Ben expõe mensagens de texto que aparentemente o Johnny enviou em fevereiro de 2017. E o Johnny fala: isso não se parece nada comigo. E ele diz que essas mensagens foram forjadas. E então o Ben diz se ele queria ver a versão não editada. E o Johnny diz: não, porque você poderia ter digitado ontem à noite. E então os textos são expostos para todo o tribunal. Aí a mensagem diz certo exatamente. Aí tem uma mulher, o nome está tampado. E aí uma linguagem obscena. E então está escrito: é, por certeza meu. Eu não deveria simplesmente entrar e remover suas dobradiças hoje à noite. E aí o Ben lê outra: quero mudar a compreensão dela sobre o que é ser espancada como uma cavala suplicante. Eu preciso, eu quero, eu tomo. E o Johnny diz: olha, eu não escrevi isso aí não. Aí o Ben diz que o Johnny estava zangado depois que a Amber pediu a sua ordem de restrição. E ele fala: olha, mais do que tudo eu me machuquei sim. Então o Ben passa para o testemunho do Johnny sobre o papel da Amber em Aquaman. Aí ele fala: você tentou demitir a Amber do filme após a ordem de restrição temporária. E aí o Johnny fala: olha, isso está relacionado com outras coisas. Aí o Ben fala: isto é um sim ou não. E aí ele fala: eu não posso te agradar com um sim ou não todas as vezes. Só que quando ele é questionado novamente, ele diz: a resposta é não. Aí o Ben apresenta uma conversa de texto que o Johnny teve com a sua irmã, que foi a primeira testemunha no julgamento. E essa mensagem de texto ocorreu em 4 de junho de 2016.
E aí tá assim a mensagem: eu quero ela substituída naquele filme da Warner Bros. E aí o Ben diz que o Johnny procurou pessoas da Warner para tentar demitir a Amber. E aí mais uma vez o Ben diz ao Johnny que essa é uma pergunta de sim ou não. E aí o Johnny tenta explicar algo sugerindo que ele pode ter entrado em contato com pessoas da Warner Bros, mas não necessariamente por esse motivo. Então ele diz que não, e que não procurou ninguém na Warner Bros. Para que Amber fosse demitida do filme. Aí o Ben lê um texto que o Johnny enviou para um ex-agente em agosto de 2016, e é uma mensagem muito longa. E aí essa mensagem diz assim: ela está implorando por humilhação total, e ela vai conseguir. Não tem piedade, nem medo, nem um pingo de emoção. Mal posso esperar para ter esse desperdício fora da minha vida. Eu só posso esperar que o karma entre em ação e tire o dom da respiração dela. Aí a Amber parece que está chorando quando ela ouve essa mensagem. E o Johnny confirma que foi lido corretamente. Aí o Ben pergunta ao Johnny sobre o julgamento por difamação no Reino Unido contra o jornal The Sun em 2020. E o Johnny testemunhou, mais cedo, que ele esperava ir para poder divulgar, já que ele estava carregando esse fardo nas costas. O julgamento ocorreu ao longo de 3 semanas, e o Ben diz que muitas pessoas testemunharam durante o julgamento no Reino Unido. Aí o Ben fala: você abriu processo contra o The Sun porque estava com raiva do The Sun por chamá-lo de espancador de esposas. E aí ele diz: provavelmente é uma boa razão. E aí o Ben fala: Sr. Depp, você teve a chance de contar sua história. E aí o interrogatório termina. E aí os advogados do Johnny têm a chance de fazer algumas perguntas de redirecionamento. Em primeiro lugar, ele é solicitado a explicar por que ele sente que esta é a primeira vez que ele pode contar sua história. Aí ele diz que no Reino Unido o processo era referente à difamação do The Sun, e que no Reino Unido existem leis diferentes, maneiras diferentes de lidar com as coisas, e também há limitações nas evidências. Tudo é muito encaixotado. E ele diz que a Amber forneceu informações ao The Sun como sua principal testemunha, mas o caso não foi movido contra a Amber, foi contra o jornal The Sun. Depois ele é levado de volta a mensagens de texto que foi enviada em agosto de 2016, alguns meses depois que ela havia entrado com a ordem de restrição. Aí ele é solicitado a explicar por que havia mandado aquela mensagem. Ele diz que estava em choque total, que ele não entendia por que aquilo estava acontecendo com ele, porque toda a vida dele havia virado de cabeça para baixo, principalmente porque a mídia foi inundada por informações falsas. E ele falou: quando você é acusado de atos horríveis e coisas que você não fez, você tem uma tendência a ficar irado e zangado. Claro que não ao ponto de sair e machucar alguém, mas você fica irado e você se pergunta: por que essa pessoa está fazendo isso comigo? E eu tinha minha família, eu tinha meus filhos. Minha mãe, infelizmente, não conseguiu ver nada disso, porque senão teria tirado a vida da Amber. Mas o meu pai, minha família presenciaram eu me tornando uma escória. E tudo por causa de uma mentira. Então sim, eu fiquei muito zangado. Questionado sobre aquelas mensagens: eu quero, eu faço, eu tomo, que foram lidas pelo advogado da Amber, o Ben, ele diz que não as escreveu. Aí ele passa a ser questionado sobre a fotografia da lua de mel em relação às duas versões que foram mostradas ali no tribunal. Uma em que o Johnny aparece mais machucado e outra que ele está menos. E ele fala que isso pode ter a ver com o brilho, que é bem diluído. Ele fala que a Amber teve um breve surto nessa viagem, quando eles estavam na cabine, e depois ele fala que houve outros surtos. Ele não se lembra a quantidade específica porque houve muitos. E então, finalmente chegamos no Morgan Tremaine, o ex-funcionário do TMZ. Ele assume o posto e rapidamente começa a falar que em 2016 ele era um gerente de campo do TMZ, o que significa que ele é um intermediário entre os editores de notícias do escritório e os paparazzis. E ele era responsável por despachar paparazzis para vários locais com base em dicas e pontos quentes de celebridades. E essas dicas eram recebidas por meio de uma linha de denúncias ou diretamente por meio de produtores de notícias. Aí ele relata que o TMZ frequentemente recebia dicas de pessoas como publicitários, gerentes, celebridades da lista B e advogados. E então ele conta que foi designado para uma história sobre a Amber em maio de 2016. E ele enviou fotógrafos para o local quando a atriz estava pedindo uma ordem de restrição. Aí ele fala: estávamos tentando capturar Amber saindo do tribunal e um suposto hematoma do lado direito de seu rosto.
O objetivo dos fotógrafos era capturar a Amber saindo da quadra e depois ela ia parar e se virar para a câmera para mostrar o suposto hematoma. E ele diz ao tribunal que eles conseguiram a foto. O Morgan disse que a dica sobre a Amber foi verificada por um produtor de notícias, o que significava que eles acreditavam que era credível. E antes de ele soltar essa bomba, a Elaine tentou protestar, mas a juíza recusou o protesto. Então a próxima missão envolvendo a Amber foi em agosto de 2016, quando ela estava dando um depoimento sobre a ordem de restrição que havia pedido contra o John. E ele diz que o TMZ também conseguiu a foto necessária desta vez. E em 12 de agosto, o TMZ recebeu o vídeo do John batendo nos armários que foi mostrado ao tribunal. E ele diz que o vídeo foi enviado através de sua linha de dicas de e-mail, o que incluía um link de algum site desconhecido do tipo Dropbox. A Elaine protesta e diz que a fonte Dropbox é boato, e a juíza recusa o protesto. E então ele continua falando. Ele diz que o link continha o vídeo do John. E então o vídeo foi postado no site do TMZ e marcado com direitos autorais da TMZ. O Morgan revelou que também recebeu uma dica avisando que a Amber chegaria ao aeroporto de Los Angeles. E então, quando ele foi questionado sobre os direitos autorais, ele disse ao tribunal que a única maneira de o TMZ ter direitos autorais sobre a filmagem é quando eles mesmos a filmam, ou se a filmagem for enviada direto para a linha de denúncia pelo proprietário original dos direitos autorais, e então, no caso, seria comprada ou então fornecida a ele. Ele diz que houve cerca de 15 minutos entre o TMZ receber o vídeo e a publicação acontecer. O vídeo do armário de cozinha que foi recebido pelo TMZ foi muito mais curto do que a versão mostrada no tribunal. Então ele acrescentou que a filmagem da Amber no início e no fim, com ela aparentemente rindo, não foi incluída no vídeo enviado para o TMZ. E então a Camille pergunta, o TMZ editou o vídeo? E ele diz, não, nem um segundo. E então ele fala que nunca recebeu nenhuma comunicação do Johnny Depp ou da sua equipe na época. Aí a advogada Elaine começa a interrogar o Morgan. E aí ela fala, se você não tem informações úteis para esse caso, então você não seria uma testemunha. E a Camille protesta e a juíza sustenta o protesto e diz, próxima pergunta. E aí a Elaine fala assim, você sabe que esse julgamento está sendo televisionado, não é? E ele diz, estou ciente que existem câmeras. E ela fala, então, isso lhe dá seus 15 minutos de fama, não é mesmo? A Camille protesta. E a Elaine fala, não, peraí, eu posso perguntar, é uma pergunta. E a juíza nega o protesto da Camille e ele fala, eu não ganho nada com isso. Na verdade, eu estou me colocando no alvo do TMZ, uma organização muito litigiosa e não estou buscando 15 minutos aqui. Fique à vontade para especular, mas eu poderia dizer a mesma coisa sobre você, já que aceitou Amber Heard como cliente. E a Elaine dá meio que um sorrisinho assim na hora e ela fala um pouco argumentativo, você não acha? E ele diz, dificilmente, acho que isso é puramente lógico. Depois, quem assume o posto é Brian Emaustre, especialista em metadados. E ele diz ao tribunal que havia testemunhado já como especialista forense digital várias vezes antes e que dados não tomam um lado. Ele fala que tem muitos anos de experiência, ganhou muitos prêmios por seu trabalho e então ele é solicitado a analisar as fotos das lesões da Amber. Ele tinha que verificar se eram genuínas ou se foram alteradas. E ele diz então que analisou essas fotos que foram enviadas pela equipe jurídica da Amber e que ele começou olhando o dado ESIF, que forneceu informações sobre o tipo de lente usada, se o flash disparou e etc. Então ele fala, todas as fotos que eu vi foram apresentadas como prova. Aí aparece uma foto e tal, e ele diz, essa foto aqui, há muitas versões dela, dezenas de versões diferentes. Algumas com tamanhos de arquivo diferentes, tamanhos físicos diferentes, e algumas passaram por programas de software de edição de fotos. Aí no tribunal é exposto 3 versões da foto. E ele diz, todas essas 3 fotos tiveram que passar por algum tipo de transformação para mudar de tamanho. E então ele dá sua opinião sobre outras fotos, mostrando a Amber com hematomas, olhando para os dados ESIF, e diz que isso mostra que eles passaram pelo software de edição 3.0 do Fotos. Ele foi convidado a analisar fotos dos outros ferimentos para dizer se eram genuínos ou se haviam sido alterados. E aí é revelado ali no tribunal um vídeo da Amber com o rosto vermelho que mostra diferentes versões
da mesma foto. Ele, olha, foi tratado de duas maneiras diferentes. E então ele relata, a segunda foto parece um pouco diferente. E ele aponta, essa foi usado o software Fotos 3.0. E então é mostrado outro vídeo de duas versões da mesma imagem. E ele fala que existem inúmeras ferramentas e métodos que podem ser usados para analisar a autenticidade das fotos. E questionado se está oferecendo uma opinião de que a Amber modificou intencionalmente as fotos enviadas ao tribunal, ele diz que apenas está afirmando que as fotografias foram modificadas. Aí a advogada da Amber vem para o questionamento e ela começa a questionar sobre os metadados e fornecem os detalhes sobre como a fotografia foi tirada, editada e etc. E nas fotos desse caso especificamente, ele diz que não poderia responder a muitos detalhes sobre esse mecanismo. Aí ele diz, porém, eu entendo que essas mudanças nas fotos são para tentar controlar a narrativa. Mas não há como responder cientificamente, no caso, se as mudanças foram feitas de forma intencional. E aí também nós temos uma baita testemunha surpresa chamada Beverly Leonard, uma funcionária do aeroporto, que aparece ao vivo via link de vídeo da sua casa no Arizona. E ela conta ao tribunal que conheceu a Amber Heard no aeroporto internacional de Seattle, onde trabalhava em 2009. E a Beverly diz que estava na área de retirada de bagagens e observou a Amber como uma companheira, com a qual ela entrou em uma briga. E ela fala que a Amber agarrou essa companheira e puxou algo de seu pescoço. E aí naquele momento ela se levantou e foi separar o que parecia ser uma briga. E ela até chamou colegas para lhe ajudar. E então ela interrompeu e separou as duas moças. E a Beverly diz que a Amber foi agressiva em relação à companheira de viagem e que ela via a companheira levantando as mãos como se tentasse se defender. Ela diz que a Amber parecia não estar muito firme em seus pés, seus olhos estavam embaçados e lacrimejantes. E ela diz que podia sentir o cheiro de álcool na Amber. Ela diz que a Amber foi um pouco desdenhosa quando ela se aproximou e tentou acalmar as coisas. E aí ela entendeu exatamente a situação, que quando ela viu a Amber no pescoço, na verdade a Amber estava puxando um colar do pescoço dessa outra moça, porque quando ela chegou então, aí ela viu o colar na mão da Amber. Quando é perguntado a Beverly se ela viu algum ferimento na outra mulher, ela disse que essa mulher tinha uma abrasão na lateral do pescoço, onde o colar estava. Ela disse que era uma marca como se o cordão tivesse marcado, já que ao que parece a Amber tentou puxar assim, então o cordão marcou aqui enquanto era removido. E então a Camille pergunta a Beverly como ela se envolveu no julgamento. E ela dá uma resposta muito misteriosa. Ela diz que tomou conhecimento do julgamento porque alguém enviou um e-mail anônimo a ela. E ela diz que não sabe de onde esse e-mail veio. Mais tarde, quando ela é interrogada pela Elaine, a Beverly revelou que havia contatado a equipe jurídica do Johnny na noite anterior. Ela afirmou que o incidente no aeroporto ocorreu há 13 anos e insistiu que não estava testemunhando no julgamento pela fama. E disse, eu não tenho vontade nenhuma de estar na televisão. E aí o dia acaba. Eu acho muito interessante essas reviravoltas que começaram a pipocar nessa última semana, que foram dessas testemunhas emergindo. Pelo nível do descontrole emocional da Amber, que já foi testemunhado várias outras vezes, é perceptível que muitas pessoas possam ter presenciado por onde quer que a Amber passou, que algo estava errado, ou então a viram agredindo alguém, atacando, porque esse tipo de comportamento revela um padrão que não acontece apenas atrás de portas fechadas, mas o nível de descontrole, quando está exacerbado, ele começa a ocorrer em público, sem que haja medo de consequências ou qualquer tipo de retribuição pelo que esse agressor está exercendo. E esse tipo de situação, talvez muitos aqui possam já ter testemunhado. De repente você estava numa festa de aniversário, num churrasco, e você presenciou uma agressão. De repente uma pessoa que, sem medo, fez aquilo na frente de todo mundo. E aquilo, na verdade, já é uma continuidade, uma sequência de um comportamento que já está se alastrando há muito tempo. Porque nesse padrão de agressão, de violência, quanto mais a agressão acontece, mais descontrolado o agressor fica. Então menos controle ele tem. É algo progressivo. A raiva toma conta naquele determinado momento em que o agressor fica descontrolado por algum motivo, ele não gosta de alguma coisa, ou então se incomoda com algo que ouviu. Seja qual for o seu motivo, ele fica tão furioso que naquele momento tudo que ele quer é retribuir a reação que ele está sentindo. Isso fica público. Então é natural que uma pessoa presencie, depois a outra, e assim. Testemunhas oculares vão
enxergando o que está acontecendo. E nenhum deles dizia assim, olha, eu suspeito que acontecia algo com meu tio ou com meu pai. Todos eles diziam, não, eu vi, eu presenciei, eu testemunhei, eu estava lá quando aconteceu. Isso é muito interessante porque eu lembro de um vídeo que eu assisti uma vez, eu acho que foi exibido no congresso, aí eu vi o vídeo circulando e eu assisti. Tava uma praça assim e tinha várias pessoas por ali e então tinha um casal. De repente o cara começa a empurrar a moça e ela começa a gritar, e ele começa a berrar, e então vem um enxame assim de pessoas ao redor e logo puxam a moça e começam a empurrar o cara de forma agressiva. E aí depois é mostrado um segundo experimento. Várias pessoas estão sentadas, a família pra cá, outra gente pra lá, gente passando, indo, vindo, e aí tem um casal ali e eles começam a discutir. Na verdade a moça, em voz alta, e de repente ela começa a bater no cara, dar um tapa no rosto dele e começa a agressão. Sabe o que acontece? As pessoas ao redor, todo mundo, quem estava olhando para lá, vira para cá, todo mundo direciona os olhos para aquela situação. E os presentes, a plateia, começa a rir, começa a zombar. Todo mundo acha graça e ninguém levanta para intervir. Ninguém faz nada, as pessoas que estavam assistindo estavam com cara de satisfação, como se aquilo fosse engraçado. Porque, na verdade, para elas, aquilo é tolerável. Então significa que quando o homem é o agressor, isso é inadmissível, mas quando ele é o agredido, é fraqueza, é engraçado, ele que é o ridículo. E há um padrão duplo aqui. Tem gente que tolera todo tipo de agressão, tem pessoas que não toleram um lado, mas aceitam um outro. E nós precisamos ter consciência disso, que a agressão, ela é completamente errada, equivocada e não pode ser aprovada de nenhuma forma. Quando você presencia algo desse nível em público, você pode imaginar que coisas ainda piores acontecem dentro da casa, atrás das portas e das janelas. Nos primeiros episódios, eu sei que tem pessoas que ficaram indignadas quando foi relatado nos depoimentos que o pai do Johnny tolerava toda a agressão da esposa, da mãe do Johnny. E eu entendo que tem muita gente que não consegue entender como esse ciclo funciona, da mesma forma que a gente vê uma indignação, principalmente quando é o caso em que a moça tolera. A gente teve aquele caso aqui de violência doméstica, é o episódio... Ele não é tão gente boa quanto você disse que é. Não deve ter muito tempo, deve ser uns 5 episódios aí atrás na temporada do Namira. Naquele caso, que eu já expliquei ali o processo, a violência começa porque se passa a ser tolerado. Embora, nessa circunstância aqui, os meninos, o Johnny, a irmã dele, os outros irmãos, não tinham como impedir nada. E o pai foi permitindo, porque as coisas foram tomando força, cada vez ficaram maiores. Como é o caso daquela moça do episódio, como é o caso do pai do Johnny, que ficou em casa até que não aguentou mais. E para as vítimas, seja homem ou mulher, a reação normalmente é a mesma, porque o agressor usa diversos métodos de força bruta, verbal, psicológica e física. Sem contar que a gente sabe que para os dois lados há muitas circunstâncias envolvidas. Às vezes, quando é a esposa a vítima do marido, é complicado porque ela não trabalha, o dinheiro vem dele. E muitas vezes, quando o marido é a vítima, tem a questão dos filhos. Ele resiste de colocar o pé para fora de casa, de ir embora, porque não quer deixar os filhos sozinhos. Então ambas as vítimas têm os seus motivos, não especificamente que isso seja 100% justificável, porque sempre há uma atitude, sempre há uma escolha, mas acontece que essa escolha é muito difícil para todas as pessoas envolvidas. E tem pessoas que acabam se metendo em roubadas porque não quiseram ouvir os conselhos. Às vezes a família avisou, olha, esse cara, essa moça não é para você. Eu já ouvi muito isso. Olha, essa moça aí não é para você, tá fora. Ela tem beleza? Tem beleza, ok. Mas o que tá por dentro dela, eu não sinto coisa boa. E o rapaz não ouviu. A moça, mesma coisa. Olha esse cara, por trás desse sorrisinho dele, eu sinto maldade. Dá o fora, foge. Não, ele é maravilhoso, me deu flores. Não, ela é linda, ela diz que me ama. E aí as pessoas acabam caindo no golpe. Às vezes as pessoas ficam porque elas enxergam uma esperança, mas uma esperança que não existe. Porque a esperança precisa estar pautada em algo que faça sentido, com uma perspectiva lógica, não como algo ilusório, como, por exemplo, um relacionamento que começou todo errado e se seguiu danificado e cada vez mais
ele sofre picos de agressividade, de violência e de desastres. As pessoas precisam entender que quando a agressora do relacionamento, no caso é a mulher, ela não é menos pior, como dizem, do que quando um homem é o vilão. Os agressores são iguais. Eles não têm limites e a tendência é ficar cada vez pior. Eles vão tomando forma e controle. Eles lideram o espaço e ganham muito poder. Enquanto eles crescem, os outros diminuem. Quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ficar para que a vítima consiga agir. Porque quanto mais a vítima aceita a agressão, mais o agressor fica corajoso para se sentir no direito de fazer o que quiser, inclusive tirar a vida do outro. Neste caso, a agressividade da Amber está ligada à perversidade, além dos problemas psicológicos e psiquiátricos que ela tem. E ao que parece, todo o excesso de agressividade que o Johnny teve foi relacionado às questões da bebida e também por problemas emocionais, porque os relatos apontados a ele, nenhum, exceto a irmã da Amber, pontuou que ele exerceu uma violência contra alguém. Ele jogou uma garrafa na parede, ele fez isso, ele bateu uns armários, como se estivesse descarregando a raiva, o que também não é certo. Mas é bem diferente de agredir outra pessoa. Os dois precisam ser tratados e eventualmente curados, mas a Amber, para ser curada, teria que reconhecer que a maior parte das coisas que ela disse não são verdades. E eu duvido que algum dia ela assuma esse pódio. Nesse ponto, ela foi longe demais, e não que seja proibido voltar atrás. Mas uma circunstância puxou a outra e hoje estamos aqui. Todos nós. Eu acho que um ponto muito interessante é no 5º episódio, quando nós vemos o vídeo da Amber lá em 2016, naquele tribunal. E quando ela fala das agressões do Johnny, das coisas que ele fez com ela está sorrindo, está comendo, descuidadamente. Ela mexe pra cá, mexe pra lá, a linguagem corporal dela está tão tranquila, enquanto ela fala de um assunto tão grave. Só que aí na sala do tribunal, nas audiências, quando ela fala das agressões, ela chora, embora a gente não veja nenhuma lágrima. Ela faz caras bem tensas, discursos bem inflamados, detalhes assim chocantes. E aí a gente fica com 2 vídeos. Um no qual ela aparenta estar abalada e no outro no qual ela está tranquila, no máximo incomodada por ter que estar ali. É notável a incongruência entre a resposta emocional dramática e chorosa, quando ela conta a versão dela no tribunal, comparada à atitude desdenhosa naquele depoimento para pedir a ordem de restrição. E os eventos traumatizantes que ela menciona com detalhes nos depoimentos no tribunal são perturbadores. E quando a gente olha para esses 2 materiais, um mais recente e o outro na época, quando tudo estava acontecendo, segundo ela, a diferença dos 2 vídeos é absolutamente chocante. A ironia dessa situação é que ela é uma atriz que atua em sua própria mentira. O que ela não contava é que não conseguiria exercer uma performance convincente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like, comenta aqui embaixo. A gente retorna agora para a última parte, onde vai ser a Amber vai aparecer depondo mais uma vez. O depoimento dela vai ser bem interessante, vai ter alguns momentos bem quentes. A Camila e a Amber terão alguns embates e também terão as apresentações finais dos advogados da Amber e dos advogados do Johnny. E aí eu vou fazer um balanço com vocês de tudo que foi apresentado, de todas as evidências. Vai ser muito interessante, vai ser uma dinâmica bem interativa para a gente chegar no resultado justo em relação a esse julgamento, de acordo com a perspectiva, de acordo com tudo que eu analisei ao longo desse julgamento. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do mundo. Se você quiser, vai autografado, com marcadores e um pôster exclusivo. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa descobrir onde o serial killer está se escondendo na sua própria casa. Esse livro tem 19 capítulos que transbordam de reviravoltas. Às vezes as páginas assim quase se abrem sozinhas de tanto reviravolta que tem aqui dentro. Então você vai ficar assim
alucinado e não vai conseguir dormir até ler a última linha. Lembre-se que eu tenho um canal no Telegram, lá tem áudios exclusivos, eu conto bastante coisa que acontece aqui nos bastidores do canal. Temos também um canal de cortes, isso mesmo, aqui no YouTube. As análises são recortadas e postadas lá. E eu também tenho meu Instagram, quer me seguir no Instagram? Gustavo N Psicanalista. E a gente se vê na próxima parte. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Fui, pessoal!